Olá, eu sou o Thales. O filme começa durante o fatídico dia da destruição de Krypton, o planeta natal do Superman. O cientista-chefe do planeta, Jor-El, e sua esposa Lara estavam terminando os ajustes para enviar seu filho para o planeta Terra. Ele, entretanto, ainda não havia sido, digamos, fabricado. Para isso, Jor-El precisa inserir seu DNA nos ovos da Lara, que estão dentro daquele dispositivo. Mas no momento que ele vai fazer isso, é atingido por um disparo do General Zod. O homem está irritado com Jor-El, pois ele se aliou aos velhos do conselho e por causa disso ele não pôde dominar o mundo da maneira que queria. Toda essa destruição foi causada pelo exército do Zod enquanto ele cavava até o centro do planeta. Agora é tarde demais e ele sabe que a única coisa que pode fazer é tomar o lugar de Jor-El, mandando seu próprio DNA para o planeta Terra com a esperança de que seu filho domine aquele mundo. É isso que o General Zod faz. Depois de colocar seu DNA, a nave vai embora de Krypton e assistimos enquanto ela vai rumo ao universo e o planeta inteiro explode com todos os kryptonianos. Durante o caminho no universo, essa nave começa a formar o corpo do futuro Superman. Ele passa por todos os estágios do desenvolvimento até chegar no planeta Terra já um bebê formado. No momento que sua nave tocou o solo do planeta, diversos militares foram até lá para cercá-la. Quem saiu de um carro para ver o que estava acontecendo logo em seguida foi o Luthor, mas não o Lex, o pai dele. Assim que se aproximou da nave, o bebê Superman não estava lá dentro e Luthor mandou os militares levarem aquela nave para os laboratórios Star e procurarem por quem estava ali dentro. Enquanto eles faziam isso, vemos que um casal de mexicanos encontrou o pequeno Superman e se esconderam dessas autoridades para que ele não fosse levado. Nesse universo, toda a história do Superman é completamente diferente. No futuro, vemos a Liga da Justiça. Superman, Batman e a Mulher Maravilha estão invadindo um local cheio de pessoas que eliminam a vida de inocentes. Além de uma história diferente, nesse universo, Superman, Batman e Mulher Maravilha não têm pena de vagabundo. Eles eliminam mesmo sem nem pensar duas vezes. Os vilões tentam se reunir para se defender dos maiores super-heróis do planeta, mas seus esforços não valem nada. Vemos uma porta de aço inteira simplesmente esmagando diversos vilões. Superman não perdoa ninguém. Os últimos desses super-vilões tentaram combater a Liga da Justiça com tudo que tinham, e uma delas até mesmo segurou o Superman com seu objeto letal de raios. A Mulher Maravilha derrotou seu oponente com toda a facilidade, e logo vemos o que Batman fez com o dele. O Homem-Morcego é um vampiro e sugou todo o líquido vermelho de dentro do corpo daquele vilão. Superman se livrou daquela armadilha elétrica e eliminou os vilões à sua frente. Logo, o pessoal do exército chegou para ver o que estava acontecendo, e o oficial falou que eles passaram dos limites. Autoridades policiais não podem fazer esse tipo de coisa, mas Batman fala que eles não são da polícia. Toda essa operação foi para recuperar os dados que foram subtraídos da presidente dos Estados Unidos, e Superman fala que ela não vai ligar para o que acabou de acontecer, já que ele recuperou esses arquivos. De volta à Torre da Liga, os heróis assistiam enquanto Lois Lane aparecia no noticiário. Ela dizia que o povo não aguenta mais esses super-heróis fazendo o que quiserem, e isso precisa acabar. Ela mostra filmagens de anos atrás do próprio Lex Luthor falando na Casa Branca, dizendo que esses super-heróis não podem ser deixados sozinhos. Uma contramedida tem que ser criada caso eles queiram dominar o mundo. Depois de desligar a TV, Superman diz para seus colegas que talvez o mundo fosse realmente muito melhor se eles dominassem logo tudo. E lendo as enquetes através da internet, o Batman percebeu que pelo menos 29% da população mundial gostaria que eles fizessem isso. Percebendo que o governo dos Estados Unidos está cada vez mais em cima do cangote deles, Superman resolveu chamar um dos maiores cientistas do mundo para ajudá-lo em uma pesquisa. Esse homem se chama Silas Stone e o próprio Superman vem encontrá-lo. Enquanto isso, em algum local do Alasca, um cientista que estava pesquisando a respeito das mudanças climáticas foi surpreendido pela presença de um ser completamente estranho. Esse ser partiu para cima dele e tirou sua vida sem a menor pena. Na próxima cena, vemos o Dr. Ray Palmer. Ele acabou de terminar sua pesquisa que o permite encolher qualquer ser vivo. O homem estava muito feliz e voltava para casa para contar para sua esposa. Porém, uma daquelas criaturas apareceu no meio do caminho e começou a atacar o seu carro. O cientista tentou de tudo para fugir e acabou indo parar no meio da floresta. Lá embaixo, com a queda do carro, ele foi parar longe e conseguiu se esconder. A criatura irritada chutou seu carro e estava prestes a ir embora, mas o celular do Dr. Ray Palmer
tocou, alertando a criatura que veio tirar sua vida. Enquanto isso, Batman estava conversando com seu amigo Magnus e a esposa dele, a Tina. Eles queriam encontrar uma cura para o problema do vampirismo do Batman, mas nunca conseguiram. Magnus aproveitou para contar o que aconteceu com o Dr. Ray Palmer e pediu a ajuda do Batman para investigar. Ele desconfia que algo de errado não esteja certo. Em seguida, vemos o Dr. Silas Stone conversando com seu filho a respeito de algumas de suas criações, até que de repente outra criatura daquelas, que parece até um robô, apareceu ali. Ele partiu para cima do Dr. Silas, que pediu para seu filho correr, mas o jovem não conseguiu ficar quieto enquanto seu pai era eliminado e pegou um de seus objetos letais para ajudar. Ele, entretanto, ficou sem munição e no final, aquele robô ou criatura acabou tirando a vida dos dois. Mais tarde, Superman e a Mulher Maravilha vieram ver o que acabou de acontecer. Superman encontrou os corpos de pai e filho abraçados no chão e ficou triste com essa cena. Batman entrou em contato com ele para dizer que Silas não foi o único cientista que perdeu a vida e o chamou de volta para a Torre da Liga. Batman mostrou para o Superman e para a Mulher Maravilha as imagens daquele cientista que perdeu a vida no Alasca. Tudo parecia um acidente, só que o líquido vermelho do corpo do homem não estava espalhado pelo chão e ele não tinha mais nenhum líquido dentro de seu corpo. Além dele, o cientista Ray Palmer perdeu a vida e seu carro parecia ter sido cortado por uma espada. Só que isso não era o mais impressionante. Havia uma pegada na lateral do carro com o formato de uma bota feminina. Sem contar que Silas Stone e seu laboratório parecem ter sido destruídos por algo extremamente quente e Superman diz que pode ter sido visão de calor. Isso mesmo, alguém está eliminando cientistas e tentando colocar a culpa na Liga da Justiça. Porém, quem teria coragem de fazer isso? Batman diz que logo a polícia irá juntar essas informações e chegar até a Liga da Justiça. Ele então diz que todos esses cientistas já trabalharam em alguma coisa juntos pelo menos uma vez em suas vidas e geralmente era algo do governo. Silas Stone tinha uma vaga de professor na Universidade de Gotham e Batman vai até lá investigar. Superman diz que a Mulher Maravilha costumava ser chegada do Trevor, que é um dos oficiais do exército, e pede para ela ir ver o que ele sabe. Eles têm que descobrir quem está fazendo isso com a Liga. Batman rapidamente chega até o escritório do Silas Stone na Universidade de Gotham e em seus arquivos encontra algo sobre o projeto Fair Play. Todos esses cientistas trabalharam juntos nesse projeto, incluindo o amigo do Batman, aquele homem chamado Magnus. O vampiro então copia todos os arquivos e vê uma foto na parede de todos esses cientistas juntos com Lex Luthor, inclusive o próprio Batman. Em sua juventude, ele costumava se chamar Kirk, e ele se lembra do discurso que Lex Luthor deu para todos eles, dizendo que um dia eles seriam o futuro do mundo. Kirk tentou ir embora logo depois dessa foto, porém Magnus conseguiu convencê-lo a ir a uma festa depois das aulas mais tarde. Só que o jovem, que ainda não era o Batman, trabalhou o dia inteiro e estava dormindo no laboratório. Ele foi acordado pelo Magnus e a Tina, que vieram chamá-lo para a tal festa. Eles se divertiram muito e logo voltaram para o quarto dos amigos na faculdade. Vemos que Kirk estava passando mal. Assim que senta no sofá, ele vê o projeto dos Nanites de seu amigo Magnus. Eles agora já podem replicar a si mesmos e dentro daquela garrafa já devem existir trilhões deles. Todos esses Nanites são feitos de algum tipo de metal e Kirk pergunta para Magnus se ele conseguiria fazê-los com matéria orgânica. Acontece que se ele conseguir, irá ajudar muito o próprio Kirk. Ele sofre de uma doença sem cura e tem trabalhado com o veneno de morcegos para tentar curar essa doença, e esses Nanites poderiam ajudá-lo. Afinal, eles poderiam programar esses Nanites para estabilizar a sua fórmula, só que ele nem termina de falar pois está passando muito mal. Os amigos o levaram para o hospital e ao ler a pesquisa do Kirk, Magnus percebeu que realmente pode ajudá-lo. Todos então trabalham juntos para integrar essa nanotecnologia à pesquisa do Kirk e eles finalmente chegam a uma fórmula concreta. Um desses pequenos ratos foi curado completamente da doença que o Kirk tem e ele nem quer mais esperar. Vai testar a fórmula em seu próprio corpo. Magnus o ajuda a injetar e à noite percebemos que Kirk estava passando muito mal. Os dois amigos ouviram barulhos no quarto, mas quando foram ver o que estava acontecendo, Kirk já havia sumido. Foi desse jeito que ele se tornou o Batman. Agora, ele possui poderes de vampiro e saiu pela rua, sugando o líquido vermelho do corpo de um criminoso. Depois de nos mostrar as memórias e a origem desse Batman, o filme nos leva até o escritório da Lois Lane. Superman apareceu lá para levá-la até a Torre da Liga da Justiça, um lugar secreto que nunca nenhum jornalista entrou. Ao chegarem lá, a primeira coisa que Superman mostra é o gerador kryptoniano. A energia que ele consegue criar é tão forte que
eles utilizam para abastecer um campo de força ao redor da torre que é praticamente impenetrável. E ali no centro da torre está o centro da vida do Superman, a nave que o trouxe até o planeta Terra. Ele infelizmente não tem todas as informações a respeito de Krypton, pois os arquivos estão corrompidos. A única coisa que Superman sabe sobre seu passado é que o General Zod era seu pai e fez de tudo para salvar o planeta Krypton, o enviando para a Terra. Lois Lane então o interrompe dizendo que sabe o que ele quer. O plano do Superman é levá-la até ali para mostrar seu lado humano e tentar convencê-la a não publicar as notícias a respeito das ligações que a Liga da Justiça tem com esses cientistas que perderam a vida. Abruptamente, a Mulher Maravilha aparece dizendo que eles estão recebendo uma ligação. A própria presidente dos Estados Unidos, Amanda Waller, disse que a polícia está chegando na Liga da Justiça, pois as evidências são muito fortes contra eles e todos os cientistas que perderam a vida. Ela está tentando protegê-los, mas logo não poderá mais fazer isso. Superman, entretanto, diz que são eles da Liga da Justiça quem protegem e não são protegidos por ninguém. Batman foi até a casa do Magnus perguntar o que ele sabia a respeito do projeto Fair Play que foi criado por Lex Luthor. O homem fica surpreso por ele saber a respeito disso, só que diz que não sabe de nada. Mulher Maravilha foi se encontrar com o Trevor e fez um acordo com ele. Se o homem conseguir vencê-la em um combate com aqueles pedaços de madeira, ela irá dar tudo o que ele quiser, mas se ela vencer, ela quer saber informações do que as autoridades sabem a respeito dos cientistas. Trevor até que tentou, mas a Mulher Maravilha obviamente venceu. Ele então disse para ela que as autoridades descobriram que o corpo do cientista Ray Palmer foi cortado ao meio e eles já identificaram a espada que fez isso, ou seja, a espada da Mulher Maravilha. O filme então nos mostra a origem dela. Acontece que o pai da Mulher Maravilha a levou até Apokolips, o planeta de Darkseid, para casá-la com Orion, o filho do Darkseid. Assim, as duas famílias teriam paz finalmente. Mulher Maravilha, que se chama Becca, não queria fazer isso, porém, o filho de Darkseid a convidou para um passeio por Apokolips e no final desse passeio ele deu aquela espada para ela. Essa espada foi forjada pelo melhor ferreiro do universo e é praticamente indestrutível. Além disso, ela tem um pedaço de uma caixa-mãe que pode teleportar a Becca para qualquer lugar do universo que ela desejar. Nesse momento, a jovem se apaixonou pelo filho de Darkseid. Os dois então se casaram numa festa que o próprio Darkseid estava batendo palmas. Os dois iam logo fugir para a sua lua de mel, porém, vemos que aquilo tudo era uma enganação. A família da Becca planejou aquilo tudo para eliminar Darkseid e todos de Apokolips. Orion viu isso e não podia deixar que seu pai perdesse a vida daquele jeito, partindo para cima da família da Becca. O pai dela já partiu para eliminá-lo e a jovem tentou salvá-lo, porém era tarde demais. O pai da Becca então disse que prometeu que deixaria que ela fugisse com o Orion, mas ele tentou intervir no plano e por isso não pôde ser poupado. Becca ficou extremamente irritada com seu pai e jurou se vingar. Um dos homens ali tentou tirar a vida dela, mas foi eliminado com toda a facilidade. A jovem então utilizou sua espada para se teleportar dali. Até hoje ela chora, pois Orion foi o único homem que ela amou. Depois disso, vemos Superman e a Mulher Maravilha na Torre da Liga. Eles viram através da TV que todos os indícios apontam que a Liga da Justiça eliminou aqueles cientistas e a imprensa quer uma resposta da Casa Branca. E o representante da presidente diz que ninguém está acima da lei. Se for provado que os heróis são culpados, eles irão responder perante a lei. Batman não estava na Torre da Liga. Ele foi investigar uma reunião dos maiores cientistas do mundo que estavam com medo de perder a vida. Magnus e a Tina estavam entre eles. Eles acham que o Luthor deve ter algo a ver com esses cientistas que estão perdendo a vida, só que ninguém sabe onde o homem está. Ele desapareceu há muitos anos e sua localização é desconhecida. Subitamente, um daqueles robôs aparece lá no quintal. Batman parte para cima dele, mas logo outros dois também se teleportam até ali. Eles entram lá na casa e começam a tirar a vida de todos os cientistas. Vários são tostados pela visão de calor de um dos robôs, outros pela espada de um, outro é partido ao meio pelas próprias mãos do robô e o Batman aparece para tentar defender Magnus e a Tina. Ele, entretanto, é um só e um desses robôs acabou eliminando a Tina. Em seguida, o robô que imita os poderes do Superman utilizou sua visão de calor no Magnus. Mulher Maravilha e Superman vieram para tentar ajudar, mas os robôs simplesmente se teleportaram. Tina perdeu a vida, mas Superman ainda ouvia os batimentos do coração do Magnus. A Liga da Justiça então o levou até a torre para receber tratamento. Superman disse que aqueles robôs utilizaram a mesma tecnologia de portais que a Mulher Maravilha tem, e isso deve ter vindo do planeta dela. Só que o Batman falou que desde que o dia que a Mulher Maravilha chegou no planeta Terra, o governo vem tentando recriar aquela tecnologia dos portais. Magnus, com
contou isso pra ele. Talvez alguém tenha conseguido. Superman, entretanto, diz que isso não ajuda nada. Eles têm uma casa cheia de cientistas sem vida e não estão nem perto de descobrir quem fez isso. Só que o Batman fala que tem uma ideia, mas o Superman não irá gostar. Logo em seguida vemos que Superman foi até a órbita do planeta Terra e parou em frente a um satélite. As portas desse satélite então se abriram por alguém que estava lá dentro, e assim que Superman entrou, percebemos que essa pessoa era o próprio Lex Luthor. Ele então diz que o projeto Fair Play foi começado por ele mesmo anos atrás e era uma contramedida para caso a Liga da Justiça se voltasse contra a humanidade. Superman não se surpreende com isso, pois Luthor sempre o odiou, só que o homem diz que nunca odiou o próprio Superman, e sim o que ele simbolizava: poder acima da lei. E graças a todo esse poder, agora finalmente o governo dos Estados Unidos está se voltando contra a Liga da Justiça. Superman diz que se foi ele que fez isso, ele tá lascado, mas Luthor diz que nunca se importou com o poder, o que ele sempre quis era o conhecimento. Em todos esses anos, ali naquele satélite, Luthor conseguiu descobrir todos os lugares mais remotos do universo e teve diversos mistérios revelados para ele. Isso foi graças à tecnologia kryptoniana da nave do Superman. Ele baixou todos os arquivos dela e diz para o Superman que seus arquivos estão corrompidos porque o governo mexeu nele para que Superman nunca soubesse da verdade e também não obtivesse conhecimento demais. Luthor então mostra as verdadeiras filmagens dos últimos momentos de Krypton. Superman então descobre que era para seu pai ser o Jor-El, mas o General Zod, que foi o responsável pela destruição do planeta, é quem se tornou o pai dele no final. Superman então exige esses arquivos do Lex, mas ele diz que os originais estão com Amanda Waller, a presidente dos Estados Unidos. Luthor então termina dizendo que Superman pode invadir a Casa Branca e pegar esses arquivos, só que ele tem que tomar cuidado, pois o projeto Fair Play está terminado e talvez o governo possa eliminá-lo. Assim que Superman sai do satélite do Luthor, ele agradece por toda a ajuda e diz que as coisas poderiam ter sido diferentes. Assim que se afasta um pouco, um daqueles robôs aparece lá do lado do Luthor e todo o satélite explode. A NASA gravou tudo isso e contou para a presidente. Eles têm certeza que foi Superman que eliminou Lex Luthor e por causa disso, ela dá início ao projeto Fair Play. Metrópolis é evacuada e as autoridades cercam a torre da Liga. Superman diz que alguém está fazendo tudo isso com eles e eles não poderão descobrir se estiverem presos. Trevor, o oficial do exército, os manda sair e suas palavras fazem Superman se perguntar se seria melhor tomar conta do mundo inteiro logo de uma vez ou continuar salvando a todos de situações como essas. Ele então vai lá pra fora para descer o cacete no exército e pede para o Batman ligar os escudos da torre para não deixar ninguém chegar perto do Magnus. Afinal, ele é a única testemunha de que os heróis não eliminaram os cientistas. Mulher Maravilha vai lá pra fora com ele e logo o exército demonstra algo que Superman não imaginava: um objeto letal que emula a energia do Sol Vermelho de Krypton e consegue ferir o próprio Superman. Ao mesmo tempo, lá dentro da torre, Tina apareceu na frente do Batman. Ela então revelou sua verdadeira identidade, uma espécie de robô feito de um metal líquido. Depois de prendê-lo com a ajuda de outro robô, o que era a Tina se aproximou do Magnus e o injetou com uma certa substância. Superman e Mulher Maravilha continuaram no embate contra o exército e o Magnus se levantou completamente curado e veio falar com o Batman. O que salvou sua vida nesse momento foram nanites orgânicos. Batman então pergunta onde está a Tina verdadeira, mas Magnus conta que ela perdeu a vida um ano depois que eles se casaram, muito tempo no passado. Tudo isso porque ele sabia que a mulher amava o Kirk e sempre ficava pedindo para ele criar uma cura para o Batman, mas um dia depois de se irritar, ele a acertou com uma pancada e ela acabou perdendo a vida. Por causa disso, ele criou a Platinum, aquela robô que toma a forma da Tina. Só que no momento que ele eliminou a Tina original, Magnus teve uma visão. Ele poderia mudar o mundo se transformasse as mentes de todos os habitantes do planeta, os fazendo pensar igual a ele. Por causa disso, ele criou aquela máquina, uma bomba de nanotecnologia. Quando ela explodir, 7 bilhões de nanites serão transportados para a cabeça de todas as pessoas através daquela tecnologia de teletransporte, inclusive a Liga da Justiça. Magnus então vai controlar a mente de todos. Ele só não fez isso antes, pois precisava de uma fonte de energia, e a única forte o suficiente para fazer a bomba funcionar estava na nave do Superman, e era impossível entrar na torre da Liga. Agora ele vai prosseguir com seu plano. Superman estava lá fora destruindo todos os tanques do exército, mas aqueles lasers do Sol Vermelho eram fortes demais para ele. Mulher Maravilha tentou destruir os helicópteros para ajudá-lo, e depois de eliminar alguns homens do exército enquanto Superman estava deitado, ela tentou teleportar os
dois para fora do planeta Terra, mas não conseguiu. O exército neutralizou a caixa-mãe de sua espada. Os dois então estavam prestes a perder a vida para o exército, até que subitamente Lex Luthor apareceu no meio daquele lugar. Ele então diz que se teleportou para fora de seu satélite antes dele explodir e conta para o exército que tem monitorado a torre da Liga e descobriu que tudo isso foi culpa do Magnus, que está lá dentro agora, e se eles não fizerem alguma coisa, o cientista irá tomar o controle das mentes de todo mundo no planeta. Todos então começaram a tentar invadir o campo de força impenetrável da torre, mas não fazia nenhum efeito. Superman até mesmo vai até o espaço para voltar pegando mais velocidade e atingir a torre, mas não consegue atravessar o campo de força. Batman lá dentro consegue destruir o robô que o estava segurando e depois desabilita a barreira. Os três robôs partem para cima dele, mas Superman vem ajudar. O combate continua do lado de fora da torre. Superman fica lutando contra dois robôs que se fundiram em um só e, utilizando sua visão de raio-x, encontra as caixas-mãe dentro do corpo deles e as remove, podendo assim derrotar esse robô. O Homem de Aço o empurra através de toda a crosta terrestre e chega no centro da Terra. Lá embaixo, ele derrete o robô no magma. Batman estava lutando contra a Platinum e a Mulher Maravilha veio ajudá-lo. Ele então entrou em combate contra o Magnus, que estava super forte. Mulher Maravilha não conseguia derrotar a Platinum, mas teve uma ideia. Utilizando sua espada, ela teleportou a robô para a órbita de um sol e ela não poderá escapar. Batman desceu o cacete no Magnus, mas poupou sua vida. Mulher Maravilha destruiu o dispositivo que iria dar início à bomba, mas isso não foi o suficiente. Superman teve que aparecer e levar sua nave inteira para fora da atmosfera. A explosão ocorreu lá no meio do espaço. Magnus reconhece que tudo que ele fez foi muito ruim e pede perdão para o Batman. Uma bomba então que estava no bolso do Magnus é ativada e ela dissolve todo o corpo dele. Depois de tudo isso, Lois Lane aparece na TV dizendo que ela mesma criticava a Liga da Justiça, mas percebeu que eles quase deram a vida para salvar o mundo e agora podem verdadeiramente ser chamados de heróis. Vemos que Becca irá deixar o planeta Terra para tentar resolver seus problemas do passado e terá a ajuda do próprio Lex Luthor, que descobriu como viajar entre os universos. Antes de ir, ele deixa os arquivos originais de Krypton com o Superman. Ele e Batman ficarão ali para utilizar a tecnologia de Krypton para tornar a Terra um planeta melhor. Obrigado por assistir, até o próximo!